Bem-vindos ao canal Dias Marley. Eu sou o professor Douglas Dias de Matemática e estou fazendo com vocês a correção da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada. Esse vídeo é a parte 2, então se você ainda não viu a parte 1, para um pouquinho, eu vou deixar nos cards aqui, ó. Clica aí nos cards para você voltar e ver a parte 1 e depois você continua daqui para frente. A gente já resolveu as 7 primeiras questões, todas fáceis, tranquilas, e agora a partir de agora a gente começa na questão 8, beleza? Bora pro vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal aí para você não perder a sequência. Essa é a parte 2 e ainda vai ter mais uma, não vai dar para fazer tudo nesse vídeo porque são muitas questões. Então vamos adiantar uma boa parte agora nesse vídeo, mas o que faltar fica para o próximo, então já fica inscrito aí, já se inscreve para você não perder. Assim que eu lançar, você já vai receber a notificaçãozinha e não perde nada aí, beleza? Questão 8. Uma indústria utiliza tanques misturadores para armazenamento de insumos. Um desses tanques possui o formato de um cilindro reto, com diâmetro interno aí de 3 metros e altura interna de 4 metros. Qual é a capacidade em metros cúbicos desse tanque misturador? Primeira coisa, para você que não visualiza aí o cilindro é um copo, beleza? Ó, redondinho e comprido. Então esse é um cilindro, beleza? Então o formato que a gente está falando aí é um cilindro, para você não se perder. Agora vamos por partes aí. Quando ele fala de capacidade, ele está falando de volume. E aí como é que se calcula o volume? Praticamente todos os sólidos geométricos aí, o volume é calculado pela área da base vezes a altura. Beleza? Então, volume é calculado pela área da base vezes a altura. Ó, a altura a gente tem direto aí, ó, ele fala a altura interna de 4 metros. Então a altura aqui a gente tem 4 metros. Agora, e a área da base? A área da base ele não deu. Então, vamos ter que pensar na área da base em separado aí primeiro, ó. A área da base, lembrando que um cilindro, então a base é uma base circular. A área da base é calculada por π vezes r ao quadrado. Então, a área da base, por se tratar de um círculo, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos ver o que a gente tem já dessas informações, ó. A área da base igual ao π. O π é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. A gente sempre aproxima ele aí para 3,14, mas ele tem infinitas casas decimais. Então, sempre que você for calcular aí a área da base de um círculo, ele vai dar um número quebrado por conta do π, porque o π é um número irracional, beleza? Mas para facilitar aqui no exercício, ele mandou aqui, ó, considere π igual a 3. Então ele fez uma aproximação aí bem assim, forçada para você ter os números inteiros aí e você conseguir fazer o cálculo de cabeça aí sem precisar de calculadora. Então, considere π igual a 3. Bom, ele mandou, tá mandado, já vou trocar aqui no lugar do π 3 vezes o raio ao quadrado. Bom, agora nós temos um problema, porque aqui eu já li tudo e não tem a medida do raio, ele tem a medida do diâmetro. Então, ó, só para você relembrar, se você tiver um círculo aí, e ele fala que o diâmetro é essa linha que passa de fora a fora cruzando o meio. Esse é o diâmetro. E para quem não lembra, o diâmetro ele é formado por 2 raios. Então, o raio é a medida que sai do centro aí do círculo até uma das bordas. Como é um círculo perfeito, então qualquer medida que você pegar do meio e for até uma das bordas, ela vai ser sempre igual. Ela vai ser o valor do raio, beleza? E o diâmetro, então, é o dobro do raio. Então, serve para nós que o raio é a metade do diâmetro. Se aqui o diâmetro é 3, o nosso raio vai ser 1,5. Beleza? Tudo isso aí ao quadrado. Muito bem. Então, agora já posso calcular a minha área da base. A minha área da base vai ser 3 vezes, primeiro eu faço a potência, 1,5 ao quadrado. Cuidado para vocês não se assustarem à toa aí. 1,5, nossa, um número com vírgula na potência. Pense então sem a vírgula. Se fosse 15, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, daria 225, certo? Como aqui tem uma vírgula, ó, um número depois da vírgula, vezes 2, vai ter 2 números depois da vírgula. Então eu tenho aí 2,25, beleza? 1,5 ao quadrado, 2,25. Fazendo aí a multiplicação, eu tenho o valor de 6,75. Como está tudo em metros, então aqui metros quadrados, que quando a gente está falando de área, metros quadrados.
Beleza? Então, essa daqui é a minha área da base. Pensando aqui, ó, no copo, eu estou falando aqui, ó, da área da base, a área desse círculo. Para calcular o volume, para calcular quanto de água cabe aqui dentro, eu faço essa área da base vezes a altura. Então, a gente já tinha a altura. Então, aqui, ó, na minha área da base, eu já sei que é 6,75, que vezes 4 vai dar 27. E como se trata de volume, a gente coloca aí metros cúbicos. Muito bem? Então, esse é o volume, é a capacidade, é quanto de água cabe lá dentro, ó. E aí tem aqui a alternativa B, que é 27. Beleza? Qualquer dúvida, lembrei que sempre você pode comentar aí, ó. Deixa nos comentários qualquer dúvida que você teve para a gente poder ir explicando e solucionar aí as suas dúvidas. Beleza? Bora para a próxima. A questão 9 aí é uma questão que ela aparece em todas as provas possíveis, né? Desde o primário até o final do ensino médio aí você tem essas provinhas que vêm e sempre tem uma questão de reta numérica. Eu acho extremamente fácil. Você precisa só localizar. Então a pergunta aí, ó, observe os pontos marcados na reta numérica abaixo. Tem alguns pontinhos destacados aí, ó, um entre o 2 e o 3, um entre o 5 e o 6, um que está aqui em cima do 8. Então tem alguns pontos aí destacados. E aí ele coloca, nessa reta, a localização do número 2 vezes raiz de 8 está melhor representada pelo ponto marcado entre... E aí ele te fala aí qual o intervalo que esse número está. Lembrando, ó, 2 vezes raiz de 8 é um número irracional, ou seja, é um número com infinitas casas decimais, um número com vírgula lá, com infinitas casas depois da vírgula. E aí, você não precisa saber o valor dele exato, mas você precisa localizar ele na reta. E na reta ali, ele está entre quais números? Bom, vamos começar pela raiz de 8. Raiz de 8, quanto será que vale a raiz de 8? Então, pensa nas raízes exatas que você conhece, que estão aqui próximo disso. Qual é a próxima raiz, depois da raiz de 8, que você já sabe que não é exata, mas qual é a próxima raiz que você consegue calcular, que você consegue visualizar o resultado? A próxima é a raiz de 9. A raiz de 9 eu sei que é 3, certo? A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, certinho, sem problema, então tá ótimo. E para baixo do 8 aí, ó, para baixo do 8, você tem que a primeira raiz que tem aí um valor exato é a raiz de 4, que a raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4, certinho, sem problema. Então eu já sei aí, ó, que a minha raiz de 8, ela é um número quebrado, 2, alguma coisa, beleza? Então esse é o meu valor aí da raiz de 8. Eu não sei quanto é exatamente, mas sei que ele é maior que 2 e sei que ele é menor que 3. Então já parto desse princípio aí que eu já sei isso aí. É o que eu sei dele, certo? Mas lembra que o número que está lá é 2 vezes raiz de 8, certo? Então, vamos imaginar aí por um momento qual é o valor aqui, né? 2, quanto? Aí eu te pergunto, será que a raiz de 8 ela está mais perto da raiz de 9 ou será que ela está mais perto da raiz de 4? Pensa, ela não está no meio do caminho exatamente, né? Porque do 8 para o 9 falta só 1. E do 8 para o 4 faltam 4. Então ele não está no meio do caminho, ele está mais perto do 9. Então, se ele estivesse no meio do caminho, seria 2,5 alguma coisa. Como ele está mais perto do 9, ele tem que ser um número maior. Então vamos ver aqui 2,7. Talvez, ó, 2,7 ainda vai ter mais, não vai ser 2,7 exato. Mas 2,7 alguma coisa, só para você ter uma ideia de aproximação, então a raiz de 8 vale 2,70 e alguma coisa. Tudo bem. Então, se eu já sei que a raiz de 8 tem mais ou menos esse valor, eu posso pensar que então 2 vezes raiz de 8 é mais ou menos como se eu estivesse fazendo 2 vezes 2,7. Bom, 2 vezes 2,7 dá 5,4. Tá? É um valor aproximado. Então, é exatamente isso? Não, pode ser que você calcule aí na ponta do lápis mesmo e dê 5,5, 5, tal. Então, não é um valor exato, é um valor aproximado. Para alguns exercícios isso basta, para outros não. Para esse daqui, será que basta? Ó, é só para calcular o intervalo. Se eu sei que ele é mais ou menos 2,4, eu já sei então que ele é maior do que 5 e menor do que 6. Então ele é o ponto C, então ele está representado por esse pontinho aqui, ó. Ele é o 2 vezes a raiz de 8. A raiz de 8 eu sei que é 2,7 alguma coisa, e 2 vezes a raiz de 8 eu sei que é 5,4 alguma coisa. Beleza? Então você consegue localizar ele na reta e sabe que é a alternativa C. Só a nível de curiosidade, ó, 2 vezes raiz de 8
dá aproximadamente 5,65 e continua como um número irracional, tem infinitas casas. Mas o valor aí mais próximo, mais acertado, seria 5,65. Vê que aqui a gente colocou 5,4, seria 5,40. Não é o mesmo número, mas tanto esse que a gente fez por aproximação de cabeça, como esse que eu joguei aqui na calculadora, ambos estão entre 5 e 6. Então, para determinar o intervalo, para determinar o ponto na reta numérica, não precisa ser exato, o aproximado serve. Beleza? Bora para a próxima. Questão 10. A pedido de um cliente, Nayara construiu a miniatura de uma igreja. A base dessa igreja corresponde a um retângulo de 500 centímetros de largura e 100 centímetros de comprimento. Na miniatura, a medida da largura da base é igual a 20 centímetros. Nayara manteve a proporcionalidade entre as dimensões reais da igreja. Quantos centímetros de comprimento tem a base da miniatura que Nayara construiu? Então, existe uma igreja de verdade e ela está fazendo aí uma maquete, uma miniatura, beleza? Então, fala que na igreja de verdade, ele tem aí a parte de baixo, é uma parte retangular, certo? É uma parte retangular, com 500 de largura e 1000 de comprimento. Na miniatura, ela vai manter aí a proporcionalidade, então ela quer que seja proporcional. E falou aí que na largura tem 20 e no comprimento ela está na dúvida aí de quanto será, beleza? Proporcionalidade é sempre resolvido com regra de 3. Você monta uma coluna aí para a largura era de 500, passou para 20 na miniatura. E o comprimento? Na original era 1000 e na miniatura vai ser x. Então aqui você tem uma regrinha de 3. Ah, e agora? Multiplica em cruz. Sim, você pode multiplicar em cruz aqui 500 vezes x, 20 vezes 1000, passa dividindo e resolve. Mas como a gente está falando de proporcionalidade, o entendimento mais fácil aí é você pensar que, olha, o comprimento na original é o dobro da largura. O comprimento é o dobro da largura. Aqui, essa proporcionalidade tem que valer. Então, para você falar que elas são proporcionais, essa regra tem que valer. Se aqui o comprimento foi 1000, que era o dobro da largura 500, aqui o comprimento tem que ser 40, porque vai ser o dobro da largura, que é 20. Beleza? Então, essa proporcionalidade aí tem que ser mantida. Alternativa D, 40. Ah, mas eu não percebi isso de cara e fiz a conta. Tudo bem. 500 vezes x igual a 20 vezes 1000. O nosso valor de x aí vai ser 20.000 dividido por 500, que dá exatamente 40. Beleza? Do mesmo jeito. Então, se você fizer a conta, ou se você visualizar aí essa proporcionalidade direto. Quando ela tem essa proporção, ela tem que ser respeitada. Beleza? Regra de 3 é vida. Questão número 11. Considere uma função definida aí de R em R. Então, ali o R é a representação de conjunto dos números reais. Todos os números aí que vocês conhecem. Tudo tranquilo, nenhuma restrição. A função é dada por x² mais 2x menos 8. Uma típica função de segundo grau. O gráfico dessa função está representado em... Então, qual delas é o gráfico desta função? De novo, se você prestou atenção aí nas aulas anteriores, no vídeo anterior, você já sabe a resposta dessa. Não dá para a gente plantar banana e colher maçã, não dá. Então, se é uma equação de segundo grau, e aqui está muito claro que ele deu aí uma equação de segundo grau, uma função estabelecida aí com x² mais 2x menos 8, é uma função quadrática. Função quadrática só tem duas opções de gráfico. Ou ela é uma parábola positiva, ou ela é uma parábola negativa, dependendo aqui do sinal do A. Como não tem nada aqui, é positivo. Então, só de você olhar para a função, você precisa saber que o gráfico parece com isso. Beleza? Se aqui fosse negativo, menos x², o gráfico tinha que parecer com essa daqui. Que essa daqui é quando for negativa, essa é quando for positiva. Então, você sabe que o gráfico parece com isso daqui. Ela tem que ser um U. Tem que ser arredondada. Porque é a definição de parábola. Então aqui não dá, uma reta é gráfico de primeiro grau. Quando ela está assim, mas ela está pontiaguda aí, ela está formando uma ponta, é um gráfico de uma função modular. Então ela fica reta.
Essa daqui elas são duas funções, né, emendadas, ó, uma reta e depois aqui até parece mesmo uma parábola, uma meia parábola, mas aqui ela tá uma reta, não dá. E essa daqui, uma curva aí, provavelmente representada por uma função de terceiro grau. A única que tem cara de parábola é essa daqui. Então, ainda que estivesse várias parábolas para você analisar, vamos dizer que todos os gráficos fossem parábolas, aí você teria que analisar realmente a função, onde ela corta o eixo. Então, se você coloca 0 no x, você zeraria aqui e sobraria menos 8. Então, no 0 do x, ó, bem no eixo, em cima do eixo, ela tem que cortar no menos 8. É exatamente onde ela está cortando. Beleza? Então, você teria outros elementos aí. Se você calcular a fórmula de Bhaskara, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Beleza, calculei o delta, fiz o Bhaskara, achei lá meu x1 e x2. Se você calcular aí a regrinha toda e fizer todas as contas, você vai chegar que o seu x1 é menos 4 e o seu x2 é 2. Percebe que é exatamente esses pontos onde ela corta o eixo x, ó, no menos 4 e no 2, beleza? Então, vamos dizer que todas fossem parábolas, você teria que analisar esses pontos aí, fazer o cálculo do Bhaskara, ver as raízes, ver onde que ela corta o eixo x. Se caso x for zero, se você zerar tudo que tem x, o que sobra? É onde ela vai cortar o eixo y. Então, existe uma análise sim do gráfico. Mas quando as alternativas só te apresentam uma parábola, só tem uma possibilidade. Uma função de segundo grau é uma parábola. Se de todas as opções você só tem uma parábola, é essa. Não tem como ser outra. Beleza? Vamos lá, questão número 12. Em uma loja, o preço de uma camisa que inicialmente custava R$ 45,00 foi reajustado com 15% de desconto e, em seguida, com 2 aumentos sucessivos, sendo um de 20% e outro de 10%. Após esses 3 reajustes, o preço em reais dessa camisa passou a ser... Muito bem. Primeira coisa, quando você fala aí de aumentos sucessivos, de descontos sucessivos, envolvendo a porcentagem, precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes o pessoal pensa assim, olha, descontou 15 e depois aumentou 30. Então, no total, eu aumentei 15%. Vou fazer 15% aqui em cima, vou aumentar e acabou. Não pode. Beleza? Primeira coisa, quando é sucessivo, você precisa fazer um por vez. Então aqui, na verdade, eles são 3 exercícios em um. O primeiro, ele custava R$ 45,00 e aí teve 15% de desconto. Então vou fazer vezes 15%. Então, vou fazer aí os 45 vezes 15%. Faz a continha de vezes 45 vezes 15. 45 vezes 15. Faz a continha de vezes... A continha de vezes dá 675. Aí, só que aqui é porcentagem. Porcentagem você sempre divide por 100. Então, e dividir por 100, quando não tem vírgula no número, é como se a vírgula estivesse no final. Quando você divide por 100, você anda com a vírgula duas casas. 1, 2. Então, ficou 6,75. Aí a pergunta que não quer calar. O que é 6,75? O que é esse dinheiro, esse valor representa o quê? Esse valor representa o desconto. Porque o primeiro aí que ele falava, olha, 15% de desconto. Então, da minha camisa que custava R$ 45,00, quando ela teve o desconto, ela passou a custar, vamos fazer a continha de menos aí, custava R$ 45,00, tirei o desconto de 6,75 e ver quanto sobra. Bom, 0 não tira 5, 0 não tira 7. Então, vou pedir emprestado aqui do 5, ó. Vai ficar 4, aqui formou 10, 10 também vou emprestar, vai ficar 9, e aqui forma 10. 10 tira 5, 5, 9 tira 7, 2, vírgula embaixo de vírgula, 4 também não tira 6, então mais um empréstimo, fica 3, empresta aqui fica 14. 14 tira 6 dá 8, e 3 aqui não tem nada para tirar, tudo bem. Então, 38,25. Então, R$ 38,25. A camisa custava R$ 45,00, teve um desconto de 15%, então agora ela passou a custar R$ 38,25. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Vamos pensar isso aqui na parte 1 do exercício. Ó. Calculamos o desconto. Agora a gente vai para a parte 2.
Na parte 2 ele fala que tem aí agora 20%, mas agora é um acréscimo. Então, teve dois aumentos sucessivos, um de 20%. Preciso calcular então agora a parte 2. Ó, ele custava isso e eu vou fazer aí vezes 20%. Beleza? Vezes 20%. Faço a continha de vezes aí, né? Ó, R$ 38,25 vezes 20. Fazendo vezes 20, a gente vai ter aí o valor exato aí de 765. Mas aí lembra sempre, é porcentagem. Então eu vou tirar aqui e dividir por 100. Lembrando que quando você tem divisão por 100, a vírgula que está aqui no final anda duas casas. Então vai ficar 7,65. O que é esse 7,65? Aumento. Esse é o aumento real aí. Do que é o aumento de 20%? É esse aumento aí. Então, aqui ele custava R$ 38,25. Bom, se você comprou nesse primeiro momento aí que teve esse desconto, se você comprou logo de início, custava 45. Se você comprou quando teve o desconto, você pagou R$ 38,25. Se você pagou depois que já teve esse aumento de 20%, vou somar aqui, ó, R$ 7,65. Somar para ver quanto que dá, ó, 5 com 5, 10, sobe 1, 1, 2, 3 com 6, 9, 8 e 5, 8 e 7, 15, sobe 1, 4. Então, ó, você poderia ter comprado inicialmente por 45, aí teve 15% de desconto. Se você comprou nesse momento, você pagou R$ 38,25. Teve um aumento de 20%. Se você comprou nesse momento, você pagou R$ 45,90. Bom, mas o exercício ainda não acabou por aí, porque ele fala que depois disso ainda teve um outro aumento de 10%. Então, vou ter que fazer de novo, ó, vezes 10%. Fazer o aumento aí de 10%. Mas aí já falo, né, ó, 10% eu nem preciso calcular, multiplicar, dividir, ó, 10% é você andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, era R$ 45,90, 10% será R$ 4,59. Tá vendo? É o mesmo número, só com a vírgula andando uma casa para a esquerda, 10%. Só que é aumento, então vou somar aqui para ver o aumento, ó. Soma aqui 0,99, 9 com 5, 14, sobe 1. 1 com 5, 6 com 4, 10, sobe 1. E aqui 50. Então, R$ 50,49. Beleza? Então, ó, para você entender geral o exercício, ó, começou lá com R$ 45, teve um desconto de 15%, fiz vezes 15 e dividi por 100. Achei que o meu desconto foi R$ 6,75. Tirei dos 45. Ah, custava 45. Tirei o desconto, sobrou para pagar R$ 38,25. Mas aí a loja ficou no prejuízo, achou bom dar um aumento. Vamos aumentar isso aí, aumentar em 20%. 20 vezes R$ 38,25 deu 765. Que quando eu divido por 100, né, porque é porcentagem, deu 7,65. Então, vou aumentar no preço lá R$ 7,65. Aumentei, ó, somei aqui. O preço passou a ser R$ 45,90. Bom, não contente, o lojista falou, não, vou aumentar mais um pouco, ainda está barato, vou aumentar 10%. Multiplica aí 10 vezes R$ 45,90, divide por 100, você vai ver que dessa vez aí a porcentagem corresponde a R$ 4,59, que é um acréscimo, então é o aumento no preço. E aí o preço total ficou R$ 50,49, que é a alternativa B. Olha lá, tem essa alternativa aí, ó, bonitinha. Beleza? Então, é isso. Tem que visualizar aí o passo a passo. Exercícios com porcentagens sucessivas, tem que fazer um por vez. Faz um, desconta, faz outro, aumenta e vai pegando os valores, porque os valores vão mudando. Você vê, os cálculos foram feitos em cima do 45, só o primeiro. Depois disso, não é mais 45, aquele 45 não existe mais. E você vai fazer os novos cálculos em cima dos novos valores. Beleza? Bora para a próxima. Bom, vamos lá para a questão 13. Observe o triângulo retângulo PQR. Quando aparece assim, só para vocês entenderem, são os vértices, ó. Vértices P, Q, R, tá bom? Então, apresentado abaixo, com indicação de algumas medidas. Aí ele coloca algumas medidas aí, também com letra, bem genérico, só para a gente poder visualizar as relações. Então, não importa a quantidade numérica. Então, ele coloca aqui Y, X aqui embaixo, Z, H para altura, aqui como divide aqui um pedacinho pequeno M e um pedacinho maior N.
beleza? E aí nesse triângulo, uma relação métrica que decorre diretamente da semelhança de triângulos entre PQS, de novo os vértices, ó, PQS, então esse triângulo da direita, e o triângulo PSR, o triângulo da esquerda. Então, por eles serem triângulos semelhantes, decorre uma dessas relações. Várias relações são encontradas aí nesse triângulo retângulo. Uma delas é o Teorema de Pitágoras. Então, se você for pensar, o ângulo de 90 graus está aqui, o que está de frente é a hipotenusa. Então, os outros dois são catetos. Então, uma relação que é válida, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras, aplicado ao triângulo grande. Se você olhar só o triângulo da direita, ele também é um triângulo retângulo, só que aí o ângulo de 90 graus está aqui embaixo, e aí a hipotenusa passa a ser o z. Então você também tem que z ao quadrado é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. É uma possibilidade. Se você olhar o triângulo menor aqui, o triângulo da esquerda, também é um triângulo retângulo, o ângulo 90 graus está aqui embaixo, e a hipotenusa passa a ser o y. Então, y ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Beleza? Então todas essas são relações válidas aí só do teorema, só do próprio Teorema de Pitágoras. Beleza? Então tem outras inúmeras relações aí que podem ser encontradas nesse triângulo. E aí, ó, dentre todas essas possibilidades, tem uma que é o que faz parte lá das alternativas, né? Você pode confirmar que dessas todas, a única que tem disponível aqui é a A, ó. Z vezes H, medida de Z aqui, ó, vezes o H, é igual ao Y vezes o N. Então, por conta da relação de triângulos, como ele falou, a semelhança de triângulos, você teria que rotacionar esses triângulos, encaixar o ângulo de 90 graus de um com o ângulo de 90 graus do outro, e aí você consegue visualizar essas proporcionalidades. Então, a única que bate aí com as alternativas, a única que realmente faz parte dessas relações métricas, é essa, que é a alternativa A. Beleza? Bora para a próxima. Exercício 14. Ó, ele diz assim: um grupo de biólogos acompanhou o crescimento de uma planta por 32 dias, a partir do momento em que ela germinou, medindo diariamente a sua altura. Ao final desse período, esse grupo constatou que o crescimento desta planta se deu de acordo com a função logarítmica f de x igual a log de x na base 2. Nessa expressão, f de x representa a altura da planta em centímetros e o x representa quantos dias após ela ter sido germinada, sendo aí analisado o intervalo de x entre 1 e 32, que é os dias, né? Ele fala do primeiro dia que ela foi germinada até o 32º dia, que foi o tempo que eles observaram. Então aqui é o intervalo de tempo. Muito bem. De acordo com essa função, quantos dias após germinar essa planta atingiu 4 centímetros de altura? Então vou passar para cá as informações principais. A função é uma função f de x igual a log de x na base 2. Muito bem? Então essa é a função. Esse intervalo aqui, ele já determina só o intervalo. O pessoal olha também o intervalo e fica um pouco assustado. Entre 1 e 32. Quer dizer que ele observou entre o primeiro dia e o 32º dia. E a sua resposta só pode ser, claro, um intervalo entre esses, porque ele fala quantos dias, então tem que ser uma resposta entre 1 e 32. Tudo bem, porque todas as alternativas estão entre 1 e 32. Então, não tem problema quanto a isso. Você poderia até eliminar. Se tivesse alguma alternativa com um número menor que 1 ou maior que 32, está fora. Mas, tudo bem, nada, não interferiu em nada, então, essa informação aí. Ele fala que o f de x, ele representa a altura. Ele representa a altura. E também fala que a altura que ele mediu aí foi 4 centímetros. Então, tudo isso aqui vai ter que ser igual a 4. Log de x na base 2 vai ter que ser 4, porque esse 4 aí, ele representa a altura. Então, ele fala aqui, ó, o f de x representa a altura. F de x representa a altura. E a altura é 4 centímetros. Então, troca o f de x por 4. Beleza? Temos aí o log. Muita gente tem raiva aí, tem medo do log, mas ele é bem simples. Ele tem uma regra bem básica, ó. A base 2 elevada ao resultado 4 tem que dar o valor de x.
Então ele circula aí, ó. A base elevada ao 4 tem que dar x. Sendo assim, ó, o nosso valor de x vai ser igual a 2 à quarta. X vai ser igual a 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 16. Beleza? Só para entender, ó, o crescimento dela se dá nessa função. X é o número de dias. E o f de x é a altura. Então, para atingir 4 centímetros de altura, ela demorou um total de 16 dias. Então, com 16 dias, a altura dela era 4 centímetros. E aí a pergunta aqui é, quantos dias demorou para atingir essa altura? Demorou 16 dias, que era a alternativa D. Muito bem? Vamos para 15. Questão 15. Em um cadastro de territórios de preservação ambiental, consta que um território inicialmente possuía 2.000 km² de área preservada na data do registro. Um estudo sobre a exploração ambiental nessa região estima que, nesse território, a cada período de um ano, apenas 9 km² de cada 10 km² da sua área preservada do ano anterior continuam preservadas. De acordo com essa estimativa, qual a extensão em quilômetros quadrados da área que continuará preservada passados 3 anos da data de registro desse território cadastrado? Então, vamos lá. A questão em si ela é simples, é que ela está bem enrolada, ela dá uma emboladinha aí na questão, né? Ó, nós temos o total, então vamos pensar por partes. Essa daqui é importante anotar aí as informações para você não se perder, porque ela é fácil, mas ela confunde. Então ela tem um total de 2.000 km² de área preservada. Tudo bem? Depois ele te dá uma informação do seguinte, ó. Passado um ano, apenas 9 km² a cada 10 continuam preservados. Então vamos lá, ó. Pensando, se a área estudada fosse uma área de 10 km², ao passar um ano só teria 9, teria perdido 1 km² aí por ano. Mas aí ele fala específico, teria perdido 1 km² se fosse uma área de 10. Como você tem uma área de 2.000, então vai perder mais. Perde proporcionalmente a mesma quantidade, beleza? Então, o que você pode pensar? A gente pode calcular aqui, ó, quanto perdeu em um ano aqui, quanto perderá em um ano aqui. Esse é um caminho. Na verdade, tem vários caminhos para fazer. Cabe a você analisar aí qual caminho que você vai se confundir menos. Eu acho que talvez aí, ó, seja legal você montar uma regrinha de 3. Ó, total. E aqui a gente coloca perdido. Ó, de uma área total de 10, teria sido perdido 1. Concorda? Ó, se 9 continua preservado a cada 10, então a cada 10 ele perdeu 1 para continuar com 9. Então, de um total de 10, em um ano eu perco 1. De um total de 2.000, em um ano eu vou perder quanto? Aí virou uma regrinha de 3. Beleza? Porque com a regrinha de 3 a gente consegue determinar quando tu vai perder exatamente em um ano. Multiplica cruzado aí, ó. 10 vezes x igual a 1 vezes 2.000. Então, quanto eu perdi em um ano? 2.000 vezes 1, 2.000, dividido por 10 dá 200. Então, quilômetros quadrados em um ano. Então, ó, essa área aí, ele perde por ano 200 km². Então tá aí, ó, no primeiro ano a gente sabe que ele perdeu 200 km², mas no segundo ano ele já não vai perder a mesma coisa, porque ele perde 200 km² de um total de 2.000, ou seja, 10%, né, ó, perde 10% ao ano. É isso que ele está perdendo, 10% ao ano. Percebe que ele perde? Ó, o que ele perdeu? Tinha 10 km², perdeu 1 para ficar com 9. 1 é 10%. Tinha 2.000 km², perdeu 10%, perdeu 200. E aí ficou com 1.800 km². Agora, para o próximo ano, ele já tem 1.800. Então, ó, deixa eu limpar essa tela aqui para a gente poder começar a armar de novo a conta por um todo. Ó. Essa primeira parte já deu para entender. Se ficar com dúvida aí, pausa ou volta nesse momento aí, beleza? Então tá aí a nossa primeira conta, né? Ó, tinha 2.000, no primeiro ano que a gente perdeu 200 km, sobrou 1.800 km² de área preservada.
Lembrando que isso daqui representa 10%, essa é a perda anual. Então eu vou ter que perder 10% aqui também. E eu tenho que pensar, quanto é 10% de 1.800? Lembra, 10% é dividir por 10. Então, sempre que for 10%, você vai dividir por 10. Então eu posso pensar aqui, ó, quanto que vai perder no segundo ano? No segundo ano ele vai perder 10%, que é 180 quilômetros quadrados. E aí eu vou ver quanto sobrou. Sobrou 1.620 quilômetros quadrados. Então, isso é o que sobrou aí depois do segundo ano, porque ele perdeu de novo o equivalente a 10%. E vai perder de novo a mesma coisa no terceiro ano. Ó. Terceiro ano, ele vai perder o equivalente a 10% do que tem. Perdeu 10% de 1.620. Divide por 10. 162. Ó, tá vendo? Eu só cortei um zero. Ó. Cortei um zero aqui, sobrou 180. Cortei um zero aqui, sobrou 162. Por ser 10%, dá certo isso aí. Ó. Então, perdeu aqui 10% também. E aí, eu vou fazer a continha de menos. Sobrou, então, 1.458 quilômetros quadrados de área preservada. Beleza? Então, de novo, ó, porcentagens sucessivas, né? Perde-se 10%, mas não vai perder sempre 200 km, porque 200 km é 10% desse total. No segundo ano, seu total já diminuiu e 10% que vai perder é em cima desse novo valor. No terceiro ano, já perdeu mais ainda, então vai perder 10% em cima desse valor. Então, nós ficamos aí com a alternativa que tem 1.458, é a alternativa C, beleza? Bora para a próxima. Não desanima não, falta pouco. Mais 3 questõezinhas a gente encerra esse vídeo, a gente encerra aí a segunda parte, e aí eu deixo o final aí para a terceira parte. Essas 3 questões têm uma peculiaridade aí, elas têm só 4 alternativas, a prova toda estava com 5 alternativas. Essas que têm 4 alternativas são claramente questões que foram reaproveitadas do ensino fundamental. As provas do ensino fundamental têm só 4 alternativas, então eles reaproveitam algumas questões de lá e jogaram para cá. Ficou com 4 alternativas, você já tem uma dica aí de que elas são mais fáceis ainda. Vamos ver? Questão 16. Mona Lisa foi ao museu e observou que a altura de uma das estátuas em exibição correspondia ao triplo de sua altura, que é 1,65 m. Então, qual é a altura da estátua? Bom, a altura dela é 1,65 e ela percebeu que a altura da estátua é o triplo. Triplo 3 vezes. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19, sobe 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4, então a estátua tinha 4,95 metros, era a alternativa C. Falei que essas eram mais fáceis? Bora para a próxima. Questão 17. Paula desenhou a região próxima de sua escola em uma malha quadriculada. Nesse desenho ela destacou de cinza a sua escola, o mercado, o banco e a praça. Observe abaixo aí o desenho feito por Paula. Então tem o desenho aqui, ela fez o desenho na malha quadriculada e deixou mais marcadinho aí o desenho da escola, da praça, do mercado e do banco, beleza? Aqui ele já fala, ó, que cada quadradinho tá 1 por 1, 1 por 1. Então a área de cada um desses quadrados vale 1 centímetro quadrado. Como que eu sei? Porque a área não é base vezes altura, e aqui é tudo 1, 1 vezes 1 é 1. Então, cada um desses quadradinhos vale 1 centímetro quadrado. E aí a pergunta, a medida total da área em centímetros quadrados das regiões destacadas de cinza no desenho de Paula é... Então ele quer saber qual é o total de área que tem pintado de cinza. Mas eu acabei de falar que cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado. Então aqui vale só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tem 28 quadradinhos. Se cada um vale 1 centímetro quadrado, nós temos o total de 28 centímetros quadrados aí que estão em destaque. É a alternativa B. Eu disse que essas eram mais fáceis. Questão número 18. 18. A mãe de Paula vai fazer uma festa de aniversário para sua filha e encomendou 100 coxinhas,
de frango, 60 empanadas e algumas bolinhas de queijo, totalizando um total de 225 salgadinhos. A equação que permite calcular a quantidade de X de bolinhas de queijo é: muitos de vocês calculam nessa hora aí quanto que falta, mas na verdade ele quer só que você monte a expressão, que você traduza tudo aquilo que está escrito na questão para uma linguagem matemática. Já fala aí, ó, que comprou 100 coxinhas, coxinhas foram 100, mais 60 empanados, empanados foram 60, mais X bolinhas de queijo, porque eu não sei ainda quantas bolinhas de queijo foram, mas sei que no total foi 225 salgados. Pronto, tá resolvido. Basta eu olhar lá nas alternativas e ver se tem algo parecido com isso. Bom, desse jeito assim, igualzinho, não tem. Mas aí eu percebo que o 100 e o 60 eu posso juntar. Então ficou 160 salgados que eu já conheço, esses dois eu já sei quais são e a quantidade, mais X bolinhas de queijo, que eu ainda não sei quantas são, mas sei que o total dá 225. Beleza? A única diferença aí da alternativa A é que ela inverteu, ela colocou o X primeiro, o 160 depois, igual 225, que significa tudo a mesma coisa, então não tem diferença nenhuma. É a alternativa A, que permite você calcular quantas bolinhas de queijo foram compradas. Viu que moleza? No vídeo de hoje é só, vamos parar por aí. A partir de agora, aí, a reta final, eu vou gravar em mais um vídeo. Então, para você que ainda não viu a parte 1, volta aí, ó, nos cards eu vou deixar indicado a parte 1, para você assistir a parte 1. E para você que já assistiu a parte 1 e 2, se já estiver pronto, também vou colocar nos cards aí a parte 3. Aí você já vai para a parte final e a gente finaliza aí a correção da ADE de matemática do segundo ano do ensino médio. Já aí resolvido, fica tudo resolvido, beleza? Qualquer dúvida, não esqueça, deixa nos comentários aí para que eu possa te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos e já deixa o like aí para fortalecer. Fui!